Quase 20 anos após o final da maior guerra já vista pela humanidade, o mundo está dividido novamente. Leste contra Oeste, capitalistas contra comunistas, Estados Unidos contra a União Soviética. A guerra desta vez é travada em outros campos de batalha. Neste panorama é que a humanidade começa a explorar além do pálido ponto azul em que habita. Estadunidenses e soviéticos correram contra o tempo para serem os primeiros a dominarem o espaço. Essa disputa teria seu ápice no dia 20 de junho de 1969. Episódio de hoje: os 50 anos da chegada do homem à Lua, com Daniela de Campos, professora de História do IFRS Campus Farroupilha. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll from Tower clear. Roger, roll. Final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Estados Unidos e União Soviética dividiram o mundo. Com o objetivo de demonstrar a força de suas ideologias, as duas potências iniciaram uma corrida por novas fronteiras e novos conhecimentos, como explica a professora Daniela de Campos. Na verdade é o contexto que explica, né? Nós estamos vivendo ali em 1969, nós estamos em plena Guerra Fria, 69, que é quando, né, os astronautas americanos, estadunidenses, conseguem pousar na Lua, e nós estamos então vivendo no contexto da Guerra Fria, e a Guerra Fria então tem como uma das premissas a corrida espacial, que era uma corrida pela tecnologia que estava em disputa entre os dois blocos, as duas potências mundiais representando dois blocos, o bloco capitalista, que era então dominado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética. Então, essa obsessão pela chegada do homem à Lua, né, por ir até a Lua, estava dentro desse contexto, dessa corrida espacial. O primeiro passo foi dos soviéticos. Em 4 de outubro de 1957 é lançado o Sputnik, primeiro satélite espacial da história. Os estadunidenses, então, criaram a NASA e iniciaram seu projeto de lançar o primeiro ser humano ao espaço. No entanto, mais uma vez, os soviéticos venceram, tornando Yuri Gagarin o primeiro ser humano a entrar em órbita. A resposta estadunidense veio de forma enérgica. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Em 1961, o presidente John Kennedy lança o desafio de enviar astronautas à Lua antes do final da década. Com isso, os investimentos no programa espacial subiram vertiginosamente. All right, liftoff and the clock has started. Yes, sir, reading you loud and clear. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. A disputa tecnológica estava acirrada. Porém, o programa espacial soviético sofreria, em 1966, um grande baque, como explica Daniela. Como eu falei, a União Soviética ela estava à frente, né? Há quem diga, inclusive, que quem venceu a corrida espacial não foi os Estados Unidos, não foram os Estados Unidos, mas foi a União Soviética. Ocorre que a União Soviética tinha como chefe da equipe, né, que fazia as pesquisas e desenvolvia a tecnologia para essa corrida espacial, um indivíduo. É uma pessoa que, inclusive, por muito tempo teve sua identidade mantida em segredo. E, se eu não me engano, em 1966, ele morre. Então, como tu
tudo estava muito individualizado ali, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, que tinha uma pessoa à frente das pesquisas, era um alemão, tá? Os Estados Unidos criaram uma agência e que recebia investimentos constantes e que tinha várias pessoas envolvidas. Então também o fato do chefe da equipe que comandava então essas pesquisas espaciais na União Soviética ter morrido e seu substituto não ter sido tão capaz, isso também influenciou. Os investimentos, né, após a morte dessa pessoa, né, desse soviético, os investimentos que os soviéticos fizeram também no desenvolvimento das tecnologias diminuíram, enquanto que nos Estados Unidos os investimentos aumentaram. Então isso é um fator importante que a gente precisa considerar. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os Estados Unidos foram bem-sucedidos em seu objetivo de alcançar a Lua antes da União Soviética com a missão Apollo 11. Para atingir este objetivo, o projeto Apollo envolveu um fantástico esforço de 20 bilhões de dólares. 20 mil companhias fabricaram componentes e peças, num esforço que envolveu 300 mil trabalhadores. Em 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin foram os primeiros seres humanos a caminharem no solo lunar. O pouso na Lua foi transmitido pela televisão para o mundo todo e hoje é considerado um dos maiores eventos já televisionados na história. A própria exibição é vista pela professora Daniela como parte do objetivo estadunidense de superar seus rivais comunistas. Tem a ver com propaganda também, né? Porque é um espetáculo midiático, era um espetáculo midiático o que se fazia, né? Fazia parte dessa guerra. E aí a gente também tem que entender o papel que a televisão desempenha naquele momento, nos anos 60. Até então, nem todo mundo tinha acesso a essa tecnologia. As pessoas tinham um rádio como fonte de informação, né? As famílias se reuniam em torno do rádio. Então, a partir ali de meados dos anos 50, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, no Brasil um pouco depois. Mas nos Estados Unidos, meados dos anos 50, nos anos 60, a televisão era a peça principal da sala, né? Que reunia a família e todo mundo ficava, então, era a fonte de informação diária e uma fonte de lazer também. Ter esse evento televisionado, de fato, assim, impactou muito mais, né? Porque as pessoas puderam, então, né, assistir aquilo que estava acontecendo, né? A gente tem que entender que nós não temos a facilidade, não tínhamos na época a facilidade que temos hoje, né? Da internet, de você poder acessar a informação a qualquer tempo, né? Até mesmo a espionagem era um pouquinho dificultada em função disso. A professora também relata a postura da União Soviética após a derrota na corrida espacial. Então eles tentaram, né? Só que, de fato, assim, depois que se chegou que os Estados Unidos conseguiram fincar a bandeira na Lua, não fazia mais sentido, não tinha porquê, né, ter essa ânsia, porque o objetivo era chegar primeiro lá. Então, as pesquisas continuaram e depois, se eu não me engano, a partir dos anos 80, eles passaram a unir esforços, né, soviéticos, depois russos e estadunidenses nessas pesquisas espaciais. Até hoje, na Rússia, resta um sentimento nostálgico em relação ao período da Guerra Fria, em que a então União Soviética era vista como uma grande e inabalável potência mundial. Então, desde 1961, os soviéticos estavam tentando também mandar o seu foguete e colocar, então, um homem no espaço lunar. Então, havia essa tentativa porque era uma questão de honra, né? E na União Soviética isso era muito forte, né? Até hoje, mesmo com o fim do regime soviético, há uma nostalgia e uma vontade de um retorno a um passado em que a Rússia e a União Soviética
Soviética, então tinha um papel primordial na geopolítica mundial. Não que não tenham hoje, mas muito menor do que havia na Guerra Fria. A chegada do homem à Lua é considerado um marco na história da humanidade. O feito abriu caminho para a criação de estações espaciais tripuladas. A exposição na mídia definiu os Estados Unidos como potência dominante do mundo, e o uso da televisão foi peça-chave para esse movimento. Então, mas acho que isso também revela um outro aspecto, né, do papel que essa mídia televisiva passa a ter na vida das pessoas. Eu acho que a gente também precisa analisar por esse aspecto, e esse me parece ser um aspecto bem importante. Parece que também está vinculado a um grande evento sendo televisionado, coisa que não se via até então. Me parece que esse é o grande evento televisionado para vários países, não só para os Estados Unidos. Os 50 anos da chegada à Lua, comemorados neste dia 20 de julho de 2019, levaram o ser humano a explorar uma nova fronteira e expandir seu conhecimento em direção às estrelas. O programa Apollo abriu caminho para a criação de missões futuras, com o objetivo de instalar uma base permanente em solo lunar e levar seres humanos ao planeta Marte. Mas esse é assunto para outro episódio. O podcast Fio da Meada fica por aqui. Este episódio teve a produção e edição de Sandra Lázari. A apresentação, Anne Freitas Bittencourt e Pamela Maria da Silva. Esse podcast é uma produção do programa Campus da Gente. Os bolsistas do projeto são Anne Freitas Bittencourt, Caroline Caprini da Silveira, Eduarda Bristotti, Natália Miller-Abic e Pamela Maria da Silva. A coordenação é de Deise Dagnese e Sandro Lázari. Para saber mais sobre o projeto e conhecer outras atrações, acesse o site do IFRS Campus Farroupilha, ifrs.edu.br/farroupilha. Até a próxima!